Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9, 10 e 11, diz assim: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, ele está inserido num momento da história de vida do apóstolo São Paulo, que Paulo estava extremamente desanimado, Paulo estava extremamente desalentado, Paulo estava extremamente alquebrado, ele estava sensibilizado. E quem fala a respeito da condição que Paulo estava, não sou eu. Quem fala da condição que Paulo se encontrava nesse texto aqui de Atos 18, quando ele está ali em Corinto, iniciando a igreja de Corinto, é o próprio apóstolo Paulo. Se a gente ler, por exemplo, a primeira carta de Paulo, no capítulo de número 2, o versículo de número 3, quando Paulo vai escrever uma carta para essa igreja, a igreja de Corinto, ele procura, nos primórdios da carta, no introito da carta, ele procura falar para os irmãos e resgatar para os irmãos quais eram as sensações que ele tinha quando ele esteve com os irmãos lá em Corinto. Então, na primeira carta, Paulo escreve aos irmãos de Corinto, estando longe dos irmãos de Corinto, por isso que ele mandou a carta, mas ele vai falar a respeito de um sentimento que ele tinha enquanto esteve fisicamente com os irmãos. E ele vai falar desse sentimento em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 3. E ele vai descrever o sentimento dele da seguinte forma, ele vai dizer: quando eu estive convosco em fraqueza, eu estive convosco em temor, e eu estive convosco em tremor. Então Paulo, ele mesmo descreve que em Atos 18, quando ele chega em Corinto para dar início à igreja de Corinto, o sentimento que tomava conta de Paulo, a emoção que tomava conta desse herói de Deus, era um sentimento de desânimo, um sentimento de angústia, um sentimento de agonia, um sentimento de tristeza, um sentimento de superação. Paulo estava numa condição emocional que ele resumiu em 3 expressões nefastas. Quais eram essas expressões, ou quais foram? Fraqueza, temor e tremor. A pergunta que nos vem então é: por que Paulo está nessa condição? Por que ele está sensibilizado, alquebrado? Por que ele está nessa condição? O texto de Atos 18 nos apresenta aqui algumas respostas. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí em Atos 18 e mantivesse a Bíblia aberta e fosse analisando comigo algumas causas dos dissabores de Paulo, algumas causas das aflições desse gigante de Deus. E aí, a primeira causa de Paulo estar entristecido é exatamente o seu fracasso em Atenas. Isso está no versículo 1, que diz assim: depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Então vejam que Paulo, ele está vindo de Atenas fracassado, ele está vindo de Atenas extremamente decepcionado. Por quê? Porque em Atenas, que naquele tempo era o equivalente ao nosso Vale do Silício, era o equivalente ao berço da cultura, da filosofia, da intelectualidade, da erudição. Paulo, lá em Atenas, em Atos 17, ele chegou a pregar no anfiteatro, enfrentou lá 2 grandes escolas filosóficas, a escola dos estoicos e a escola dos epicureus. Paulo ali mostrou uma capacidade intelectual, teológica e dogmática extraordinária,
Paulo trouxe um dos discursos mais poderosos, mas no final, quando Paulo lançou a rede, quando Paulo fez o apelo, quando Paulo foi de fato tentar constituir uma igreja lá em Atenas, a história de Atos 17 diz que Paulo não logrou êxito, Paulo não teve sucesso, não foi frutífero o ministério de Paulo em Atenas. Sabe quem se converteu? Apenas 2 pessoas. Uma pessoa era uma vizinha, muito simples, vizinha do teatro, que tinha entrado no teatro ali e acabou aceitando Jesus, e a outra pessoa era o zelador do anfiteatro. Paulo não conseguiu estabelecer igreja, Paulo nunca mandou carta para a igreja de Atenas, e Paulo nunca levantou obreiros em Atenas. Pelo contrário, Paulo fracassou em Atenas. E aí então o apóstolo São Paulo coloca toda a sua bagagem no navio e viaja para Corinto. E quando ele chega ali em Corinto, ele traz consigo essa má lembrança de Atenas. Essa lembrança não tão boa do período em que ele esteve ali, se esforçou, se esmerou, deu tudo de si, mas não obteve vitória. Então Paulo está aqui em Atos 18 um pouco triste, porque ele vem de um fracasso que ele precisa agora lidar com ele. A segunda razão porque Paulo está triste está no versículo de número 2. Olha o versículo 2, que diz assim: e achando ali um certo judeu por nome Áquila, natural da província do Ponto, que havia poucos dias que tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, Paulo se ajuntou com eles. Então, em primeiro lugar, Paulo está decepcionado por causa desse fracasso em Atenas. Em segundo lugar, por causa da diáspora compulsória que os judeus sofreram em Roma. Os judeus sofreram uma perseguição, e segundo conta a história, segundo conta a tradição cristã, segundo conta um historiador chamado Suetônio, um imperador romano chamado Cláudio fez um decreto em 49 ou 50 depois de Cristo, determinando que os judeus deixassem a cidade de Roma. Ele não queria que na cidade de Roma e no entorno de Roma os judeus morassem. E os judeus estavam sendo diasporados de Roma, não porque tinham feito algum mal, não porque tinham cometido algum ilícito ou infringido alguma lei romana, pura e simplesmente por causa de uma perseguição antissemita, de uma perseguição étnica. Os judeus estavam sendo perseguidos. É claro que Paulo não foi expulso de Roma porque ele não estava em Roma aqui, ele estava em Atenas e vem para Corinto. Então ele mesmo não é um judeu vítima dessa diáspora compulsória dos judeus de Roma. Mas Paulo fica sabendo que os seus patrícios, que os seus nacionais, que os seus concidadãos, eles são expulsos de Roma. E aí, ao tomar ciência de que os judeus não são bem-vindos de Roma, Paulo fica muito triste. Eu tenho um amigo no Nordeste que ele tem algum dinheiro, e ele se reuniu em 1998 com alguns outros colegas dele que têm recurso também, e eles foram assistir a Copa do Mundo na França. E ele me conta que eles praticamente fretaram um avião aqui no Nordeste do Brasil e foram lá para Paris. Chegaram lá, começaram a acompanhar os jogos. E num dos dias, eles resolveram, cerca de 50 brasileiros, saírem ali pela Champs-Élysées, encontraram um shopping lá, e eles foram fazer as compras de alguns souvenirs que eles gostariam de trazer para o Brasil. E esse meu amigo diz que quando eles estão lá, fazendo compras ali e tal, de repente alguém grita assim: brasileiro! E aí os guardas patrimoniais do shopping, por puro preconceito, cercaram os brasileiros,
Vejam só, são empresários aqui do Brasil, que tinham saído do Brasil praticamente fretando um voo, chegaram lá, foram ali hostilizados no ambiente de comércio, imaginando que iriam de repente promover algum arrastão. Esse meu amigo, muitos anos já passaram disso aí, mas ele fala uma coisa para mim, ele diz: Henrique, eu vou na Europa em vários lugares, mas na França eu não piso. Por quê? Porque eu vi que o nosso povo não é bem-vindo ali. Recentemente, alguém lá dos Estados Unidos disse que os brasileiros não têm que ir para os Estados Unidos. E quando a gente toma esta notícia de que o nosso povo, a nossa família, os nossos patrícios não são bem-vindos no lugar, a gente já fica entristecido, porque uma coisa é você me condenar por aquilo que eu fiz efetivamente, outra coisa por eu pertencer a um povo que eu pertenço. Você está aqui praticando um preconceito, uma discriminação étnica e racial, e isso é horrível. Paulo foi vítima desse preconceito, desta segregação. Paulo foi vítima dessa marginalização aqui. O seu povo sofreu e ele sofreu pelo seu povo. Esse é o chamado sofrimento solidário, que é o sofrimento em que você não tem sofrimento em si mesmo, mas sofre em ricochete, você sofre em arreboque, você sofre como resultado. É isso que acontece com Paulo. Ele está triste porque os judeus estão enfrentando aqui um antissemitismo sem causa. Terceiro lugar, Paulo está triste pelo conteúdo do versículo de número 6. Dê uma olhada aí. Atos 18, versículo 6. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e Paulo lhes disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo desde agora e eu parto desde agora para os gentios. Paulo está triste em primeiro lugar por causa de um fracasso em Atenas. Paulo está triste em segundo lugar por causa da excomungação dos judeus ali de Roma. E ele está triste em terceiro lugar porque ele mesmo foi expulso da sua sinagoga. Se você ler com maior vagar esses versículos aqui, você vai perceber que Paulo ele foi excomungado, Paulo foi excluído, Paulo foi disciplinado, Paulo foi colocado para fora da sinagoga. Eu não sei se você já teve a experiência de ser disciplinado. É uma experiência necessária muitas vezes, mas ela é muito doída de ser vivida, é muito ruim sentir na pele. Eu, por exemplo, já fui excluído de uma igreja, eu já fui disciplinado a ponto de ser excluído, e é algo muito difícil de viver. Por exemplo, eu fui excluído na minha adolescência, porque eu estava um dia jogando bola na rua da igreja, com a cabeça da boneca que as minhas irmãs tinham ganho da prefeitura, e a gente arrancou a cabeça da boneca, e a gente foi jogar na rua da igreja, golzinho, e o pastor chegou na hora, um pastor conservador ortodoxo, igual a Larrael, assim, sabe, da velha guarda mesmo, e ele, quando viu a gente jogando bola com a cabeça da boneca, pegou a cabeça da boneca e disciplinou a gente. E foi terrível, porque nós ficamos de banco. Ficar de banco é ruim, ser excomungado é pior ainda. Paulo aqui, ele está expulso da sinagoga, ele está excluído da sinagoga, ele está excomungado, ou seja, ele foi excluído da comunhão, do partir do pão, da ceia, ele foi colocado para fora desta agremiação, dessa coletividade, desta reunião, desta assembleia gloriosa que é a igreja. E aqui Paulo está sofrendo porque ele perde uma das coisas mais importantes que o ser humano tem, que é o sentimento de pertencimento. Paulo não se sente mais pertencente àquela igreja, porque aquela igreja o excomunga, o exclui, o coloca para fora. Paulo ainda está muito mal, em quarto lugar, por aquilo que está no versículo 12. Dê uma olhada aí. Mas sendo Gálio procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordantemente contra Paulo e o levaram até as raias dos tribunais. Aqui Paulo, ele tem uma quarta razão do seu infortúnio. Qual é a quarta razão? É exatamente o fato dele sofrer ações judiciais. Paulo é levado às raias do judiciário. Paulo, ele recebe um oficial de justiça, ele recebe uma citação, e ele precisa aqui fazer uma defesa.
Eu não sei se você já acordou de manhã com uma carta lá para você de que tem um processo contra você. É muito ruim essa sensação. Eu não sei se você já foi acordado por um oficial de justiça batendo na sua porta, mas é algo extremamente angustiante e aflitivo. Eu, por exemplo, sou advogado, e quando as pessoas vêm para mim, elas já vêm tendo recebido a notificação ou a citação, e geralmente as pessoas vêm acabadas. Por quê? Porque elas não sabem o que fazer, estão perdidas, desorientadas e ameaçadas pelo Estado através do judiciário. Ora, aqui o apóstolo São Paulo, ele está sendo ameaçado e ele está sendo conduzido ao judiciário, aos magistrados, aos pretores, e os pretores aqui, eles vão julgar a causa de Paulo baseada em testemunhas falsas, baseada no impedimento da defesa, de forma que Paulo, ele está triste. Por quê? Porque ele tem ações judiciais com as quais ele precisa lidar e das quais ele precisa se defender. E Paulo não tem aqui os melhores advogados, ele não tem a defensoria pública, ele não tem aqui os procuradores para fazer uma defesa a contento para ele, não. Inclusive, quando ele lá na carta a Timóteo, ele fala desse período, ele diz assim, que na sua primeira defesa, ninguém o assistiu, ele teve que fazer a defesa sozinho, ele se sentiu só. Então Paulo aqui está aflito por causa destas muitas ações judiciais que vêm contra ele, que levam-no até o judiciário. Quinto lugar, Paulo está triste, está desanimado, está desencantado aqui também, por causa dos problemas internos da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela é uma igreja que ela é pujante nos dons, ela é uma igreja que se expande, é uma igreja que cresce, é uma igreja que floresce, mas ao mesmo tempo que ela é uma igreja tão arrojada, ao mesmo tempo que ela é uma igreja tão promissora quanto ao crescimento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo ele vai demonstrar que essa igreja era uma igreja problemática. Quais são os problemas que permeavam a igreja de Corinto? Primeiro, uma divisão, um sectarismo, havia um cisma, havia uma rotura, havia um quebrantamento naquela igreja, no sentido da igreja estar quebrada, dividida, fragmentada, fragilizada. Existiam lá alguns que eram devotos de São Cefas, o outro era devoto de São Apolo, tinham lá alguns que eram devotos de São Paulo, e tinham outros que eram devotos de Jesus Cristo, dizendo-se que receberam uma revelação exclusiva de Deus. A igreja é multifacetada, uma igreja esfacelada, uma igreja dividida. Paulo tem que lidar com esses cismas da igreja. Um outro problema que Paulo vai lidar lá é um problema gravoso, muito terrível, que é o problema de 1 Coríntios 5, onde um rapaz mantém uma vida sexual ativa com a própria madrasta, e o pai dele aprova aquela conduta, e eles vivem ali um trisal terrível. Vejam que o Salomão diz que nada do que não foi, porque na verdade a história da humanidade em seus múltiplos pecados é uma história de queda sobre queda, de dificuldade sobre dificuldade. Hoje, quando a gente ouve falar de trisal, há um assombro. Ora, na Bíblia está lá em 1 Coríntios 5 uma relação incestuosa, onde o filho tinha relação com a própria madrasta, com a vênia, com a aquiescência do próprio pai, eles formando ali um trisal. E Paulo fala: e que absurdo é isso, irmãos, vocês aceitando uma situação dessas? Uma outra questão complicada lá era a questão do casamento. Paulo via que os irmãos tinham muitas dificuldades para entender o casamento, para entender os fundamentos do casamento, a importância do casamento e assim por diante. Ainda, Paulo vai tratar no capítulo 8 a questão de comida. Eles tinham problemas até com o que comer e com quem comer e quando comer. E ali Paulo vai ter que tratar isso, porque alguns se assentavam na mesa de Deus,
e na mesa de Satanás. Alguns comiam coisas sacrificadas aos ídolos, e outros irmãos acabavam vendo aquilo e não achando bom, então gerou um conflito. Paulo vai falar dos dons, que os irmãos faziam uma confusão quanto aos dons. Quando ele está organizando o culto em 1 Coríntios capítulo 9, ele vai ter que organizar o culto com calma. Por quê? Por que ele vai ser tão detalhista? Ele vai reduzir a umas pormenoridades muito específicas do culto. Por quê? Porque na verdade a situação lá é que os irmãos misturam tudo. Os irmãos não sabem se profetizam, enquanto um está pregando, o outro está levantando, profetizando. Enquanto o outro está profetizando, levanta o outro lá e vira aquela bagunça. Paulo diz, não, a gente precisa organizar esse culto de vocês. Quando chega no capítulo de número 11, Paulo vai falar sobre a ceia, e vai tratar a questão da ceia, a ceia como um memorial. A gente pode sim fazer celebrações, a gente pode sim ter a festa ágape, mas a festa ágape não pode se confundir com a ordenança da ceia, e Paulo tem que organizar essa questão ali. Depois disso, Paulo vai tratar de outros temas delicados que permeavam a igreja, mostrando que ele está sofrendo por causa da condição da igreja. Eu sei que o pastor, ele parece forte, e ele tem que, de fato e de verdade, ter algum tipo de autodefesa, algum tipo de fortalecimento, porque a Bíblia diz que quem é mais dado para estes, ou destes, mais será cobrado. A Bíblia diz que não quereis vós todos ser ministros, porque o vosso juízo é maior, e a Bíblia diz que a quem muito deu, muito também será requerido. Então, de fato, de verdade, recai maior responsabilidade sobre o ministro, mas o ministro é homem também, o pastor é ovelha também, e como ovelha, o pastor, ele sente as angústias, ele sente as aflições, ele sente sim na sua carne, no seu espírito, na sua alma, as complexidades da igreja. E se a igreja é uma igreja com luta, Paulo também tem luta em si mesmo, no seu coração e na sua alma, porque o pastor sente as aflições da igreja. E por último, o apóstolo São Paulo, ele está entristecido aqui pelo conteúdo que está contido lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, por causa do descrédito do seu ministério. Aliás, é o descrédito do seu ministério que o leva a escrever a segunda carta aos Coríntios. Se os irmãos forem dar uma olhada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, sabe o que os irmãos vão encontrar lá? Uma defesa do apostolado paulino. Paulo vai defender a sua paternidade espiritual daqueles irmãos, ele vai defender a sua história, dizendo que ele que fundou aquele trabalho, ele vai dizer que ele trabalhou entre os irmãos para não ser pesado, porque os irmãos não tinham coragem nem de pagar um salário justo para ele. Ele vai dizer que os irmãos davam preferência para Pedro, que levava toda a sua família, e ele, para não ser pesado aos irmãos, nem contraiu núpcias, exatamente para não custar mais caro para a igreja. E aí, mesmo assim, os irmãos não lhe respeitavam, os irmãos não lhe admiravam, os irmãos davam para ele um descrédito, uma descredibilização. Paulo diz que os irmãos tinham uma seguinte impressão sobre ele, que ele de carta, ou seja, de caneta, ele era pesado, mas de presença, ele era desprezível. Ele diz, quando eu chego no meio de vocês, vocês me desprezam. Por quê? Porque vocês dizem, quando Paulo escreve, ele é um, parece que nem é ele escrevendo, mas quando ele está presente, a presença dele é uma presença tão sem expressão, uma presença tão sem significado, que ele é desprezível. E Paulo vai escrever a sua segunda carta defendendo o seu apostolado. O ministério, ele deve ser exercido com prazer, o ministério deve ser exercido com alegria. Não dá para você sair de casa, tomar seu banho, colocar seu terno, programar o culto e vir para a igreja com pesar na alma, com angústia na alma. Mas às vezes o ministério, ele é exercido a muitas penas. Às vezes o ministério é exercido dentro de uma resistência muito grande. Ora, se nós temos um ministério acolhido, já é difícil tracionar o ministério, ainda mais quando o ministério é resistido. E é esta a condição desse herói de Deus aqui. Mas nesse contexto, nesse ambiente, aleluia, glória a Deus, dessa configuração, o que é que Deus vai fazer? Deus vai olhar o desânimo de Paulo, Deus vai olhar
aleluias, a tristeza de Paulo, Deus vai olhar a angústia de Paulo. E o que Deus vai fazer? Deus vai se revelar a ele. Olha o que diz o versículo 9 que nós lemos. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, aleluias, fala, não te cales, porque eu sou contigo. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Deus, irmãos, Ele não é tirânico. Deus não é déspota. Deus não é um aproveitador. Deus conhece os nossos limites. Deus conhece, aleluias, o tempo da nossa fortaleza. E Ele sabe quando os muros da nossa vida estão por ruir. É nesse momento que a gente diz: agora é o fundo do poço, agora não há mais esperança, que Deus se revela. E Ele diz: não temas, não temas. Não temas, porque eu estou contigo. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, por gentileza. Levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Uramanakandaramahai. Lamanakandaramai. Deus vai e diz, aleluias, Paulo, não tenhas medo. Talvez você esteja aqui me ouvindo esta noite e você também esteja com os seus próprios conflitos, com as suas próprias amarguras. Talvez você também se sinta entristecido, de luto, perseguido, no meio da guerra ainda, no meio da trincheira mais violenta, e você se sinta sozinho. Deus me traz aqui para, com base na palavra de Deus, dar essa mensagem para você. Não tenha medo, filho de Deus. Não tenha medo, filha de Deus. Não tenha medo, porque Deus está contigo. Você não está sozinho. Aleluia, você não anda nesta caminhada sozinho. Há um Deus dos céus que luta com você. Há um Deus dos céus que pleiteia as suas guerras. Há um Deus dos céus que fala no seu lugar. Há um Deus dos céus que vinga as suas causas. Há um Deus dos céus que se levanta e diz: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Aleluias, 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 glória a Deus, aleluias. Eu acho interessante aqui nesse texto, que Deus, Ele diz para Paulo: não tenhas medo, mas Ele aparece para Paulo em visão. Tem hora que a gente não está com cabeça nem para ler, tem hora que a gente não está com cabeça para interpretar os grandes axiomas teológicos. A intelectualidade já não funciona tão bem, a mente já não tem tanta harmonia, os sentimentos já não tem tanto equilíbrio. E aí é nesse momento que Deus rompe uma visão e diz: eu sei, aleluia, que você não está com cabeça para lidar com isso, mas eu, Senhor, estou contigo, e eu te digo: não temas, não temas e não temas. Aleluias, aleluias. Deus diz para ele: não temas. Aleluias. Deus diz para ele também: não te cales, abre essa boca. Aleluias, glória a Deus. Porque se tem uma coisa que a luta faz, além de tirar a nossa capacidade mental e Deus ter que se revelar em visão, a luta também nos amordaça. A luta também, ela é uma mordaça na nossa boca. Ela faz os nossos dentes fecharem, a nossa língua travar. Nós ficamos apequenados, nós ficamos intimidados, nós ficamos superados. Mas o Senhor vem e diz: abre essa boca, Paulo, abre essa boca, porque eu vou falar, eu vou trabalhar e eu vou me mover. Aleluia. Fala para esse irmão: abre essa boca. Mesmo no meio do caos, Deus vai colocar a palavra boa. Deus vai liberar a palavra boa, palavra boa e palavra boa. Deus leva o profeta Ezequiel no meio do vale de ossos secos. E lá no vale de ossos secos, o Ezequiel não vê nada. E Deus pergunta: pode reviver esses ossos? E aí o Ezequiel diz: tu sabes, Senhor? E Deus diz: bom, vamos ver se eu sei. Abre a boca no vale. Abre a boca, abre a boca, abre essa boca. Aleluia, levante a sua mão, por gentileza. Levante a face, abre essa boca. Vai dando palavra de adoração, vai dando palavra de louvor, vai dando profecia, vai confirmando a palavra de Deus em nome de Jesus.
Aleluia. Você pode pegar na mão dessa figura bonita que está aí do seu lado. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Se você não pertence a nenhuma dessas classes, olha para esse irmão ou para essa irmã e dá uma olhada para ele. Aleluia, glória a Deus. Dá uma olhada e diz para ele: não se cale. Aleluia, diga: você é profeta onde você estiver, e a palavra de autoridade de Deus está sobre a tua vida. A palavra de direção de Deus está sobre a tua vida. A palavra de norteamento de Deus está sobre a sua vida. A palavra, aleluia, de bússola de Deus está sobre a sua vida. Não te cala, profeta de Deus. Abre essa boca, levante a mão, levante a mão, levante a face, levante a voz. Abra a boca e dê uma palavra. Urabacandaramahai. Orecantaramahai. Eu estou aqui para profetizar bênçãos. Estenda a mão aí na direção da sua casa. Eu não sei para onde fica a sua casa. Aleluias, eu quero que você, em nome de Jesus, abençoe a sua casa, abençoe o seu cônjuge, abençoe o seu filho, abençoe a sua filha, abençoe o seu irmão, abençoe a sua irmã, abençoe o seu tio, a sua tia, o seu sobrinho, o seu avô, a sua avó, o seu pai, a sua mãe. Abençoa a sua casa. Move a sua mão agora lá para o lado do seu trabalho, lá no seu ganha-pão, lá na sua roça diária. Estenda as suas mãos para lá, em nome de Jesus, e profetiza sobre a vida do seu patrão, profetiza sobre a vida dos seus empregados, profetiza sobre a vida do diretor, do gerente, do coordenador, do CEO, do ajudante, daquele que está ao seu redor. Foi aquela porta que Deus abriu. Aleluia. Se Deus vai abençoar você naquele lugar, Deus vai abençoar você naquele lugar. Deus fala: não temas, aleluia, não te cales, eu sou contigo. E Deus dá uma segurança para Paulo: ninguém lançará a mão de ti. Eu venho aqui, Bispo Marcos, para dizer para vocês: ninguém vai lançar a mão de ti. Deus está guardando você, crente. Aleluia. Você acha que você está perdendo tempo aqui? Você acha que você veio aqui hoje só para cumprir um protocolo? Não, você veio aqui porque Deus te trouxe para dizer para você: arranca todo o medo do teu coração, lança fora toda a ansiedade, toda a apreensão, porque ninguém vai colocar a mão sobre ti para fazer mal nenhum. Aleluia, glória a Deus. E depois Deus vai falar para Paulo: trabalha. Deus vai falar: Paulo, trabalha. Aleluia, vai trabalhar. Aleluia, você é responsável pelo trabalho, mas eu sou responsável pela frutificação. Trabalha, aleluia, faz o que vem à tua mão, aleluia, seja esmerado, dedicado, empenhado, aleluia, se debruce mesmo, sue mesmo assim, ó, derrame suor e fique tranquilo, porque quem vai justificar o seu trabalho não são os seus esforços. Há um Deus dos céus que diz: trabalha e deixa o resultado comigo, semeia e deixa o resultado comigo, planta e deixa o resultado comigo, em nome de Jesus. Agora, para nós concluirmos aqui em 8 minutos, que é o tempo que me foi dado, eu quero terminar dizendo o seguinte: Deus coloca em marcha um processo de restauração de Paulo. Primeiro, falando com Paulo e se revelando a ele. Segundo, Deus vai encorajar Paulo promovendo algumas coisas. A primeira coisa que Deus vai promover aqui é a chegada de Priscila e Áquila, trazendo companheirismos para Paulo. É muito interessante, irmãos, que Paulo está lá em Corinto, e o texto fala que ele, quando chega em Corinto, ele chega num porto, e o porto é o porto de Cencreia. E lá em Cencreia, ele procura os artesãos, aqueles que faziam manufaturas com couro. E Paulo, no meio dos artesãos, ele vai fazer tendas, porque esse é o seu ofício. E ele está lá com as mãos furadas, ele está lá com as mãos cortadas, ele está lá causticado pelo sol, ele está lá sofrendo, ele está na luta. E na prova ali, no comecinho, na chegada dele em Corinto,
mas enquanto ele está ali, aparentemente solitário, de repente Deus vai colocar no coração de Priscila e de Áquila. É muito interessante que o texto fala que Priscila e Áquila eram judeus e estavam morando em Roma. Com o decreto de Cláudio, eles são expulsos de Roma, e o natural seria eles retornarem para a região do Ponto, que era uma outra província, lá próximo do Mar Egeu. Então eles deveriam ir para a cidade do Ponto, ou a região do Ponto, a província do Ponto, porque lá tinha uma colônia de judeus, da qual eles eram participantes. Então eles deviam sair de Roma e ir para o Ponto. Não o Ponto Frio, nem o Ponto Final, nem o Café do Ponto, a província do Ponto. E aí no meio do caminho, Deus toma, aleluia, não está na Bíblia isso, mas eu creio que Deus toma o coração de Priscila e de Áquila. E é engraçado que Priscila aparece antes de Áquila. É uma profecia bíblica, ou é a Bíblia admitindo, né, que quem manda mesmo é a mulher. Não é verdade? Quem manda mesmo é a mulher. A gente pode fazer o que for, a gente pode bravejar, a gente pode gritar, né? A gente pode dar uma de machão, de durão, mas quem conduz mesmo as coisas são as mulheres, não é verdade? E aqui Deus, ele não vai falar com Áquila, ele vai falar com a Priscila. Falar, se eu falar com o Áquila vai ter que falar com a Priscila. Se eu falar com a Priscila, está decidido. Então, Priscila, deixa eu falar uma coisa para você, Priscila. O que foi? É o seguinte, eu sei que vocês foram expulsos de Roma. Eu sei que o natural é vocês irem lá para a região do Ponto, onde está a colônia de judeus da qual vocês pertencem. Eu sei, mas eu tenho um homem, aleluia, um herói que está desanimado lá em Sencreia. E a chegada de vocês vai trazer companheirismo para ele. Muda a rota, aleluia, sai da jornada normal, desvia o caminho. E eu quero que vocês aportem em Sencreia. Chegando lá em Sencreia, vocês vão procurar ali, entre os artesãos, no meio dos artesãos, entre os curtidores de couro, e no meio dos curtidores de couro, alguém que está fazendo tenda, e no meio daqueles que fazem tenda, eu quero que vocês encontrem um judeu, de aproximadamente 1,60 m, 1,70 m, de pele causticada pelo sol, tem alguma oftalmia, algum problema na visão. Vocês vão encontrá-lo calvo, com uma barba branca, uma cara de sofrido, mas quando vocês chegarem lá, vocês vão dar um abraço nele, e vocês vão dizer: nós somos resposta de oração e resposta de Deus para a sua vida. Aleluias, aleluias, aleluias. E aí eles chegam ali e eles trazem conforto para Paulo. Trazem conforto porque são judeus. A minha esposa morou no Canadá e ela conta que quando ela estava trabalhando lá, às vezes ela sentia tanta falta do Brasil, que ela ia num restaurante em que o dono do restaurante gravava os programas do Ratinho, e ele ficava o dia todo colocando os programas do Ratinho, da televisão. Aí ela chegava lá, pedia alguma coisa para se alimentar, e ficava assistindo o programa do Ratinho, só para ouvir o sotaque dos brasileiros. Eu tenho um amigo, pastor Marcos, que é o pastor Zé Elcio Mendes de Souza, presidente do Madureira ali, de Jandira, e ele diz que quando ele saiu daqui de São Paulo, ele foi pastorear o campo de Natal, no Rio Grande do Norte. E lá em Natal havia uma agência do Banespa, e ele, com tanta falta do sotaque paulista, e ele ainda não se sentindo pertencente ao Nordeste, aonde ele foi, ele pegava a família dele e fazia o que? Todos os dias ele ia para dentro da agência do Banespa, porque tinha muito paulista que estava trabalhando, só para ouvir o sotaque do porta, do leite quente, dessa forma da gente falar interiorana. Aleluia, glória a Deus. E ele diz: Henrique, é muito difícil quando você está no outro lugar, você quer ver seu povo, você quer ouvir seu povo. Quando Paulo, ele ouviu o hebraico, quando Paulo viu que eram judeus, Paulo lançou-se ao pescoço deles, e Deus estava consolando Paulo. Ainda Deus consolou Paulo, não porque eles eram judeus apenas, mas porque eles eram cristãos. Eu não sei você como crente, mas quando você está num lugar bem distante, passando por uma prova muito grande, daqui a pouco chega alguém lá e você ouve essa pessoa cantando: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo. Ah, você já olha e fala: você é crente? Sou.
E você é do manto? Sou? Ah, então dá um abraço aqui. E quando você abraça, a glória de Deus se manifesta. Eles eram judeus, eles eram cristãos. E mais, eles eram fazedores de tendas. Aleluias, eles são, aleluias, confeccionadores de tenda, artesãos. Eles são hábeis na curtição do couro. E esses indivíduos então vão trabalhar com Paulo. Como meu pai, eu morei em muitas cidades. E às vezes o meu pai chegava numa cidade assim com a gente, muitos filhos, né? Em casa nós somos em 18, o pai da Pamela, o sogro do Will, é o mais velho lá, que é o pastor Elias, e a Sunamita é a mais nova, né? Então nós temos muitos irmãos lá, e a gente mudava naquela renca de gente, e às vezes meu pai estava sem trabalho, mas eu me lembro do meu pai acordando cedo e indo para a padaria. Ele era padeiro, e eu digo: pai, para que o senhor está indo na padaria sem o trabalho? Ele diz: não, eu quero conversar com o padeiro. Ele não mandava chamar o dono da padaria, mandava chamar o padeiro e o confeiteiro. E eles gastavam 5 minutos, daqui a pouco um padeiro indicando para o outro, daqui a pouco indicando para o outro. Quando via, meu pai estava empregado. É assim, você chega numa cidade, busca gente da sua profissão, busca gente do seu ofício. Eu, como advogado, eu vou viajar por aí de vez em quando, pregar, fazer alguma coisa, ou com a minha família mesmo, e eu fico olhando aonde tem um prédio da OAB, aonde tem a sala dos advogados. É assim! Quando aqueles curtidores de couro, fazedores de tendas chegaram ali, foram um consolo para Paulo. Levante a sua mão, eu quero dizer uma coisa de Deus para você. Tem muita gente que atravessa o nosso caminho para nos dar problema. Tem muita gente que atravessa o nosso caminho para colocar o pé na nossa caminhada para a gente tropeçar. Na vida a gente encontra muitos Judas Iscariotes. Na vida a gente encontra muitos Demas que nos abandonam no meio da jornada. Mas o Senhor está dizendo: eu vou preparar companheiros fiéis para você. Homens e mulheres fiéis, gente de Deus, aleluia, que ora com você, que chora com você, que te traz palavra de esperança, que te anima, que te levanta. Deus está dizendo: eu vou mandar companheiros fiéis. Levante a sua mão mais alto, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Aleluia. Deus encorajou Paulo mandando companheiros. Você pode falar isso para o seu irmão aí? Conta comigo. Diga para ele: e aqui não é Judas falando não. Diga: conta de verdade. Diga: conta de verdade. Conta comigo, conta com o meu companheirismo, conta com a minha amizade, aleluia, conta com o meu amor, aleluia, conta com a minha reciprocidade, conte com a minha confidencialidade, conte com o meu sigilo, conte com o meu respeito por você, conta! Foi Deus que nos uniu, foi Deus que nos colocou um do lado do outro, aleluia, e quando o companheiro vem de Deus, a companheira vem de Deus, aleluia, é uma bênção. A minha esposa é professora há 20 anos aqui no município de Itapevi. E ela é professora aqui hoje e abençoa a nossa família, né, com os ganhos dela. Sabe por quê? Porque um amigo que era pai de uma amiga dela, né, todos da igreja, o pastor Nelson, um amigo, pegou e disse para ela assim: ô Mônica, saiu o concurso lá em Itapevi, se inscreve. Ela se inscreveu. E depois tinha que tirar os documentos, está aqui, tira os documentos. E tinha que vir fazer a prova, está aqui, faz a prova. E aí nós estávamos lá em Natal, e o pai dela mandou o telegrama dizendo: volta, porque, aleluia, você foi chamada. E o pai dela deu todo o apoio, e de repente ela sumiu, está 20 anos trabalhando. Deus vai colocar gente no teu caminho para te abençoar. Deus vai colocar gente no teu caminho para te orientar. Aleluia, se prepare, porque companheiros de Deus chegarão. Aleluia, as pessoas de Deus se aproximarão de você em nome de Jesus. E por último, para a gente orar, Deus vai encorajar Paulo, primeiro colocando companheiros ao lado dele, segundo, trazendo para perto dele Silas e Timóteo. E é interessante que, se você continuar lendo Atos 18, diz que Silas e Timóteo, eles vêm da Macedônia, e eles chegam em Corinto. E quando eles chegam em Corinto, eles matam a saudade de Paulo. É uma bênção, dá tudo certo e tal. Mas depois que eles fazem isso, eles abrem as bolsas. E eles trazem para Paulo uma grande, riquíssima, afortunada, recalcada, sacudida e transbordante oferta da igreja da Macedônia. Eles abrem a carteira. E eles dizem: ô Paulo, a igreja da Macedônia mandou para você. Quando Paulo contou, ele falou assim: eu não preciso nem trabalhar mais. Ele deixou
a atividade artesão dele, aleluias, glória a Deus, e foi se dedicar exclusivamente à obra. É uma bênção quando a pessoa chega perto da gente, né? Sim ou não? Mas quando ela abre a carteira, é melhor ainda, né? Abrir a carteira, agora, tem que abrir a carteira, né? Aleluias, glória a Deus. O meu pai dizia que o dinheiro é o faz-me rir. Você pode estar triste do jeito que for, quando você vê uns dobrões, seus olhos já estalam, né? Quando você vê aquele Pix, né? Na é verdade, o Pix, aquele alerta do celular, Pix, entrou o Pix, aí o que você faz? Já pega a família e vai no McDonald's, né? Já vai na churrascaria, na Sodier, né? No Amor aos Pedaços, na Copenhague, né? Não é verdade? Já vai lá gastar. Aleluias, glória a Deus. O que eu estou querendo dizer aqui? Deus confortou Paulo, trazendo para Paulo uma grande e maravilhosa provisão. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Deus vai colocar companheiros do seu lado. Você acredita nisso? E 2, Deus vai entrar com uma grande providência. Aleluias. Vem uma oferta chegando aí. Vem alguma coisa que Deus vai mandar. Eu não sei da onde. Aleluias. Eu não sei como. Mas Deus não precisa de circunstâncias favoráveis. Aleluias. Deus tem suas formas de provisionar. Deus tem suas formas de mandar. Deus tem suas formas de responder às nossas orações. Tome a ceia com alegria, com confiança na sua alma, sabedor que Deus está com você, de que Deus vai mandar companheiros fiéis e de que Deus vai mandar provisão. Aleluias. Fala para o seu irmão, Deus tem surpresa para você, ainda antes de fechar esse ano. Aleluias, ainda antes de fechar esse ano, Deus tem surpresa para você. Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus está falando, Ele vai abrir portas. Aleluia, as portas que estão fechadas, respostas que estão retidas. Deus está dizendo: eu vou mandar provisão, eu vou mandar provisão, eu vou mandar provisão. Eu me lembro que nós tivemos uma Páscoa na minha casa há alguns anos. E naquela Páscoa, aleluia, eu fui para a igreja de manhã. E nós não tínhamos nada, estávamos numa situação bem difícil. E aí voltei para casa da escola dominical. E quando eu cheguei em casa, a minha filha disse assim: ô pai, eu quero comer chocolate. Eu não tinha chocolate para dar para minha filha. E aquilo me deu uma tristeza, uma angústia. Como homem, você é provedor. É muito ruim isso aí. E eu fiquei com aquela tristeza e aquela angústia no meu coração. E de repente eu entrei para o banheiro e fiz uma oração. Quando eu saí da oração, Deus colocou no meu coração uma convicção de que uma provisão Deus iria preparar. A minha esposa tem umas amigas que trabalham na ONU, lá na Europa. E aí quando a gente pensou que não, ali 4 horas da tarde, domingo de Páscoa, de repente bateram no portão lá em casa. A gente desceu, ela falou assim: Henrique, é fulana de tal. Eu falei: meu Deus. Aí ela disse assim, eu falei: mas eles estavam no Brasil? Ela disse: estão no Brasil. Eu falei: meu Deus, que maravilha. Então vamos recebê-los. Aí a moça sentou e disse assim: olha, Mônica, eu queria contar uma coisa para você. Eu vim de Genebra para cá, da Suíça para cá, e eu trouxe muitos chocolates suíços. E eu passei no Walmart, Mônica, e fiz uma grande compra. E eu ia levar tanto os chocolates quanto a compra para casa dos meus tios lá no interior, do meu pai no interior lá. E nós íamos fazer uma reunião familiar lá. Só que de repente as coisas mudaram. Eu não tenho nem para onde levar esses chocolates e essas compras. Vocês aceitam? Vocês aceitam? Aleluia, glória a Deus. A Mônica olhou para mim e eu disse: aleluia! Aquele pessoal entregou aquelas compras, nós oramos por eles, eles foram embora. Aleluia! E quando deu 5 horas da tarde, estávamos eu, a Mônica, a Moniquinho, o Dudu, deitados na nossa cama, comendo chocolate suíço. Porque Deus disse: eu vou entrar com providência, e entrou de verdade.
Fala para o seu irmão, Deus vai prover. Diga, Deus vai prover. Diga, esse telefone vai tocar. Diga, esse telefone vai tocar. Um e-mail vai chegar. Uma ligação vai vir. Uma conversa de WhatsApp aparecerá. E quando você perceber, é Deus provendo. É Deus dizendo, eu estou mandando isso para você. Para socorrer a tua alma, para socorrer a tua família, para socorrer a tua casa. Deus está dizendo que Ele vai mandar, aleluia.